No vídeo anterior eu falei sobre o que eu preciso fazer para ser feliz no Brasil nessa estadia temporária. E uma das coisas que eu mencionei foi me proteger de más influências culturais. Eu acho que esse assunto merece ser tratado de forma mais completa. Afinal, no Brasil há muitas influências que podem prejudicar o seu crescimento, tanto aqui no Brasil ou até mesmo quando você vai morar em outro país. Nós, seres humanos, somos animais sociais e logo somos influenciados pela cultura do grupo ao nosso redor. Essa cultura é como uma tendência ou como uma correnteza que nos leva numa certa direção na vida que nem sempre é a direção em que queremos ir. O idioma que você fala e também não fala, o que você come, suas crenças, hábitos, o que você acha normal, o que você acha chique, os seus paradigmas e comportamentos. Tudo isso é moldado e influenciado em grande parte pela cultura daqueles próximos a você. O interessante, porém nem sempre útil, é que esse condicionamento cultural desencadeia certos padrões de pensamento e comportamento a nível inconsciente. E aí o ser humano passa a ser igual ao peixe que está na água, mas não sabe que está na água. Primeiro nós temos uma série de más influências que são causadas pela desigualdade social, a qual é esperada e muitas vezes também aceita no Brasil. A desigualdade social no Brasil aparece em várias formas, não somente na distribuição de riqueza, mas também na distribuição desigual de poder dentro de diversas hierarquias e até mesmo na distribuição de instrução e educação. É claro que as pessoas não aceitam e também não gostam disso, ainda mais os menos favorecidos. A imposição de tal realidade em si já limita o crescimento de muita gente e limita também o crescimento do próprio país. E como se não bastasse, tal desigualdade na distribuição de poder e riqueza cria um certo condicionamento cultural que faz com que muitas pessoas vejam a vida de uma forma distorcida, o que dificulta ainda mais a sua realização pessoal. Em outras palavras, a desigualdade social no Brasil te prejudica em dose dupla. O condicionamento cultural, influenciado pela desigualdade no Brasil, acaba limitando não só a vida de quem mora no Brasil, mas até mesmo a vida do brasileiro que vai morar em outro país, porque muitos acabam carregando consigo essa cultura de berço que, ao invés de maximizar, acaba minimizando as chances de sucesso em outro país. Vamos analisar alguns fatos para entender melhor essa questão de desigualdade, principalmente na distribuição de poder. Há algo chamado Teoria das Dimensões Culturais, elaborado pelo psicólogo holandês Geert Hofstede. Trata-se de um modelo com base em estudo empírico, que analisa diferentes culturas pelo mundo. Dentro desse modelo, temos algo chamado Índice de Distância do Poder, dentro do qual diferentes países são classificados. Tal índice é uma medida do quanto os membros menos poderosos de uma sociedade esperam e também aceitam a distribuição desigual de poder dentro dela. Em países com alto índice de distância do poder, a desigualdade é aceita. Há um vão maior na distribuição de riqueza e hierarquias são mais rígidas. Quem está no alto da hierarquia tem privilégios e quem está embaixo não tem. Pessoas em posição de poder expressam seu status de forma ostensiva e raramente se misturam com os membros da parte inferior da hierarquia. Soa familiar? Exemplos de alguns países são Malásia, Venezuela, Arábia Saudita, França e Brasil. Já em países com baixo índice de distância do poder, a desigualdade social é menor, tanto em termos de poder como riqueza. Hierarquias existem por conveniência e são menos rígidas. Pessoas em posição de poder são humildes acerca de seu status e às vezes até se envergonham do mesmo. Alguns países nesse grupo são Áustria, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e os países nórdicos. Para citar um exemplo, na Suécia, deputados têm poucas mordomias. Eles ganham apenas 50% a mais que um professor e vão ao trabalho usando transporte público ou até mesmo bicicleta. Em países com baixo índice de distância do poder, é muito comum ver membros influentes da sociedade conduzindo atividades humildes, como uma pessoa qualquer. Tal comportamento é bem menos provável em países como Bélgica, França e Brasil, onde o índice de distância do poder é bem maior. Mas a França e a Bélgica ainda são países mais prósperos economicamente e com menos problemas políticos e sociais.
Mas no Brasil a coisa é bem diferente e tal desigualdade social atua de forma implacável, não somente no mercado de trabalho, mas também em várias camadas da sociedade. E para operar numa sociedade assim, muitas pessoas, de forma consciente ou não, adotam paradigmas e comportamentos que maximizam as suas chances de sobrevivência e sucesso. Mas, infelizmente, com o tempo, isso cria um condicionamento cultural. E muitos brasileiros passam a enxergar o mundo da seguinte forma: certos trabalhos são vistos como inerentemente inferiores e não dignos de respeito e boa remuneração. Isso é, o trabalho do lixeiro, do pedreiro, do faxineiro, etc. Desigualdade social é esperada e aceita, até mesmo pelo indivíduo que está em desvantagem. Pessoas em posição de poder são temidas e admiradas, mesmo quando elas não merecem, e frequentemente abusam de sua autoridade. As pessoas são admiradas pelo que elas possuem, carro, roupas e bens materiais, e não pelo que elas são, personalidade e caráter. O desejo por objetos materiais é maior que o desejo por crescimento pessoal. E essas são algumas das más influências com raízes na desigualdade social. E todos sabem que o Brasil tem diversos tipos de desigualdade, mas os problemas consequentes muitas vezes são subestimados ou normalizados. Agora vamos falar sobre mais uma má influência cultural. Já falei sobre isso em outros vídeos, não é a primeira nem a última vez que eu vou falar sobre isso. Consumismo, que está muito relacionado à questão da desigualdade social sobre a qual eu falei anteriormente. Ostento, logo existo. Consumo consciente é uma coisa, consumismo é outra completamente diferente. Nós, seres humanos que vivemos em sociedade, temos um desejo forte e inato por aceitação. A natureza nos programou assim, para sobreviver numa época em que ser rejeitado pela tribo podia significar nada mais nada menos que morte. E os tempos mudaram, mas a programação continua em nossas mentes. O que muda de pessoa para pessoa, de família para família e de sociedade para sociedade é simplesmente o tipo de ritual moderno que a pessoa precisa para ser aceita e respeitada pela sociedade, ou seja, pela sua tribo. Anteriormente, quando eu falei dos problemas causados pela desigualdade social, eu mencionei que no Brasil há os seguintes problemas. Pessoas são admiradas pelo que elas possuem, carro, roupas e bens, e não pelo que elas são, personalidade e caráter. O desejo por objetos materiais é maior que o desejo por crescimento pessoal. E o consumismo é tão comum na sociedade brasileira que muitos aderem a ele sem pensar. Afinal, esse é mais um entre muitos absurdos normalizados aqui no Brasil. E como que isso é uma má influência cultural? Bem, ao aderir à filosofia consumista, você corre basicamente duas categorias diferentes de riscos: riscos emocionais e riscos financeiros. Consumismo vicia e ele dá à pessoa a falsa promessa de felicidade através de compras desnecessárias. Ao comprar mais um produto, aquele sentimento de euforia logo vai embora e a pessoa precisa comprar mais um, e mais um, e mais um, e mais outro, e o ciclo não acaba. E aí temos o risco financeiro, que apesar de óbvio, é muitas vezes subestimado. Se todos os seus amigos e familiares são consumistas, talvez então você não se dê conta do quão absurdo é parcelar em várias vezes mais um item supérfluo que você não precisa. E além de correr o sério risco de se endividar, você também perde tempo e desperdiça recursos financeiros que você poderia usar ou poderia ter usado para investir naquilo que é mais importante, que é o seu crescimento pessoal. O que faria de você uma pessoa melhor e não simplesmente uma pessoa que tem bens melhores. E quem já assistiu os meus outros vídeos sobre consumismo provavelmente já decorou essa frase, então eu vou colocá-la aqui de uma forma diferente. As pessoas gastam o dinheiro que elas não têm para pagar prestações de algo que elas não precisam para que se sintam respeitadas e aceitas numa sociedade consumista. E essa pressão social para comprar, 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 muitas vezes acaba levando as pessoas ao caminho da perdição. E muitos desperdiçam muitos recursos financeiros e desperdiçam muito tempo na vida, até que elas finalmente acordam e descobrem que as coisas mais importantes na vida não são coisas. E essa não é nem a primeira nem a última vez que eu falo sobre consumismo aqui nesse canal, e quem estiver interessado nesse tema, eu tenho uma lista com alguns vídeos sobre esse tema, a qual vocês podem assistir depois desse vídeo.
E aqui no canal eu tenho diversos vídeos parecidos com esse e também vídeos sobre como é a vida em diversos lugares do mundo, como Austrália, Portugal, Holanda, Dubai, e também vídeos sobre aprender inglês. So please allow me to elaborate. Uma das técnicas que eu uso chama-se prática deliberada. Para saber mais, veja o link na descrição do vídeo. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Para assistir um vídeo relacionado a esse com base nas suas preferências, é só clicar aqui. E para assistir um vídeo sobre as coisas que deixam as pessoas mais burras, é só clicar aqui embaixo. E se você ficou preso no nível intermediário do inglês e quer atingir fluência, então é só clicar aqui para conhecer o meu treinamento de inglês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.